Salve, meu querido, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal É Lindo Ser Católico. Eu me chamo Clebson. Pessoal, hoje vamos falar de algo interessantíssimo e que é muito atacado, que é a Theotokos, que é Maria, Mãe de Deus, né? A Mãe de Deus, que os protestantes não aceitam que a Virgem Maria é Mãe de Deus, porque eles, na verdade, eles pegam Nosso Senhor Jesus Cristo ali, tora no meio, jogam uma banda para um lado, uma banda para o outro. Essa aqui é a parte divina, essa aqui é a parte humana. E é uma coisa que é terrível de se fazer, que isso não é agora de agora, pessoal. Isso é uma heresia antiga, conhecida como nestorianismo, quando você separa a natureza divina e a natureza humana. Na verdade, você acaba formando como se fosse duas pessoas. E os evangélicos, quando você vai estudando a história da igreja, os concílios, os pais da igreja, os cristãos dos primeiros séculos, você vai vendo que todas as heresias daquela época é defendida hoje pelas seitas que surgiu a partir de Lutero. Então eles são arianos. É quem nega que Jesus era Deus, né? Negava Jesus era Deus. Então, os arianos negavam que Jesus era Deus, e hoje você vê isso também no Testemunha de Jeová, se eu não me engano, nos Mormon, né? Você vai ver as loucuras da seita da Ellen White, onde o Rodrigo Silva vai falar que Jesus Cristo era um anjo igual de igual natureza a Satanás. Tipo assim, é terrível. Você bota a mão na cara assim e fala, alguém dá com sei lá, não pode, né? Dar com um pau na cabeça desse cara, porque tá louco, quanta besteira. E eu tô falando de sentido figurado, hein, pessoal? Não vai entender como sendo pra fazer isso. E você vai ver que eles são eu acho que é doceta que fala, eles são ariano, nestoriano, macionita, todo tipo de heresia antiga que a igreja combateu. Hoje a gente segue combatendo nos evangélicos, nos protestantes, porque eles defendem essas heresias. Muitos nem sabem o que é arianismo. Você vai ver aquele pastor Cláudio não sei o que é um comediante, na verdade, né? Só sabe falar, ele só fala de coisas de sexo, piadinha e tal, e fala um monte de besteira. Tem um vídeo dele onde ele tá defendendo a heresia de Ario, que ele chega falando que não tá de acordo com aquelas pessoas que negam que Maria é santa, que Maria não deve ser honrada, e também tá contra a posição católica que diz que Maria é mãe de Deus. Então ele é um ariano sem vergonha. E os arianos não podem ter comunhão com a gente. Os arianos são malditos. Isso diz o concílio. O que é maldito? Ele está apartado da igreja. Apartado da comunhão da igreja, que é o que importa, né? Você está em comunhão com a igreja. Olha aquela criatura ali, ó. Cadê? Do outro lado. Olha lá. Olha o jeito que tá deitado, é engraçado. Essa gata é uma figura. Então, eles são arianos. E eu vou botar aqui uma parte aqui pra mim ler pra vocês. Por exemplo, toda vez que você for conversar com ariano, não, são nestoriano, né? Toda vez que você for conversar com alguém sobre religião e a pessoa começa assim, Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus. Já tá errado, porque ela tá pegando o Nosso Senhor Jesus Cristo e dividindo, cortando ao meio e dividindo. Ó, isso aqui é Jesus e esse outro aqui é Deus. Ou seja, é uma confusão terrível. Então, o que diz aqui na carta de São Cirilo de Alexandria, né, que foi um grande defensor da Theotokos, na verdade, da duas naturezas de Cristo. Deixa eu tentar explicar isso aqui primeiro, antes de colocar isso aqui, ó. A igreja diz que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. O que quer dizer isso? Ele é humano, e ele tem a natureza humana, e tem a natureza divina, que ele é gerado pelo Pai. Então, o Pai, ao gera ele da mesma natureza, de igual poder, de igual
Ai, agora me faltou a palavra, mas eles têm a mesma substância, eles são iguais em tudo, eles são divinos, os dois. No, no caso, os dois, não que sejam dois deuses, mas que são duas pessoas diferentes, só que com a mesma natureza. Ou seja, a natureza é a divina e Nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa, o Pai é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Então são três pessoas e uma só natureza, que é a divina. Por isso que nós falamos que o Espírito Santo é Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus, de quem tudo procede, né? E aí, o que acontece? Nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa de natureza divina. E quando ele encarna, ele assume a natureza humana. Então, ele é uma pessoa que tem a natureza humana e a natureza divina. Essas naturezas, elas não se misturam, elas não se separam e segue assim. Então, no caso, elas não se separam, não se misturam, não interferem uma na outra. E elas não... Como você não separa essas duas naturezas, a pessoa Jesus Cristo, que encarnou no ventre de Maria, Maria é mãe não da natureza divina, como fazem os protestantes. Os protestantes falam assim, como é que Maria vai ser mãe de Deus se Jesus já existia antes de Maria? Eles entendem que Maria ela é mãe da natureza divina, o que é absurdo. Maria não é mãe da natureza divina. Maria é mãe de uma pessoa. A pessoa que encarnou no verbo de Maria, ela é divina, entendeu? Essa pessoa sendo divina e assumindo, tomando de Maria, o Senhor Jesus Cristo toma de Maria e assume a natureza humana. Então, ele passa a ter também a natureza humana. Que é por isso que ele vem, por isso que diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez, não é tipo assim, é vamos dizer, como os protestantes falam, os protestantes Nestório, né, que essa é a heresia de Nestório, o que dá a entender é o seguinte, que o verbo, que nosso Jesus Cristo estava separado da criança que foi gerada no ventre de Maria. Porque eles falam, não, Maria é mãe de... Olha só como é bizarro, ó. Maria é mãe de Jesus, ela não é mãe de Deus. Ele está separando Nosso Senhor Jesus Cristo, a natureza divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, da humana que foi gerada, no caso, na natureza humana que foi gerada em Maria. Então é como se fosse duas pessoas. É difícil de entender, é difícil de explicar. Mas o certo é que Maria, ela é mãe de uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa, e nessa pessoa há duas naturezas, a humana e a divina. E uma não interfere na outra, certo? E aí no concílio, na carta que São Cirilo escreve a Nestório, para corrigir, depois ele vai, e isso é acolhido pelo concílio, vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver se foi. Aqui, ó. Se alguém não confessa que Emanuel é Deus, na verdade, ou por exemplo, se Emanuel, quem que encarnou? Emanuel, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus na verdade, Deus verdadeiro. E, portanto, que a Santa Virgem é mãe de Deus, ou seja, a pessoa tem que confessar que Maria é mãe de Deus, não que ela foi também mãe de Deus, entendeu? Ah, Maria foi mãe de Deus, agora já não é, porque tem argumento de protestante assim. É loucura. Então, a pessoa deve confessar que Maria é, no tempo presente, Maria é mãe de Deus. Porque ela manteve de maneira carnal a palavra de Deus tornada carne, que seja anátema, ou seja, a pessoa que nega que a Virgem Maria é mãe de Deus, ela é anátema, ela é maldita, tá excomungada, entendeu? Essas pessoas que negam, Maria não é mãe de Deus, Maria... até pessoa que está dentro da própria Igreja Católica nega isso, ela está anátema, ela está maldita. Por quê? Por que maldita? Porque está fora da comunhão da Igreja. Simples.
Agora eu vou mostrar uns textos aqui na Bíblia para vocês verem, ó. Porque a união da pessoa Jesus Cristo com a natureza humana, ele toma a natureza humana no ventre de Maria. A partir do momento ali que o Espírito Santo repousa sobre a mulher e toma ela como para ser mãe do Filho de Deus, é um milagre que acontece ali. A gente não sabe explicar porque não teve a participação de um homem da forma normal que acontece no dia a dia, né? É um milagre isso. E ali acontece que essa união que tem das duas naturezas com a pessoa foi chamada de hipotástase, alguma coisa assim. É bem difícil essa palavra para mim, mas é isso. E agora aqui na Sagrada Escritura, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deus, cadê? Tá aqui. Por exemplo, Deus em Isaías, ele fala por meio do profeta o seguinte, ó. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, ou seja, um filho, e chamará Deus conosco. Pois a criança que nasceu de Maria é Deus conosco, se chamará Deus conosco. Então, aquele que nega que Maria é mãe de Deus, ela está negando que essa criança que encarnou é o próprio Deus, entendeu? E aqui, pessoal, em Isaías 9, diz o seguinte, ó. Porque um menino nos nasceu, ou seja, a criança gerada no ventre de Maria. Um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande, e a paz sem fim, sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Então, esse gurizinho, esse menino que nasceu de Maria, é chamado de Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai Eterno. Seu império nunca terá fim, ele sentará no trono de Davi. Em Lucas 1, diz o seguinte, pessoal. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, ou seja, Filho de Deus, da mesma natureza que Deus, ele antes gerado pelo Pai na eternidade, da mesma natureza. Por isso ele é chamado de Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Dará o trono de seu pai Davi, porque ele é herdeiro de Davi segundo a carne, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha o quanto isso é interessante. Ele, aqui está falando que ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado por Deus antes de toda a criação. Ele foi gerado por Deus na eternidade. Ou seja, desde sempre Nosso Senhor Jesus Cristo está com Deus na eternidade, não tem tempo. E ele é o meio porque Deus... E ele é o meio porque Deus cria todas as coisas. Ou seja, ele é o Deus criador. Aí, o seguinte, ó. Em Lucas, continuando aqui em Lucas 1, 35, aí respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. O filho de Maria é o Filho de Deus, certo? Vamos continuar. Agora vamos ver se esse filho de Maria, que é chamado também de Filho de Deus, se pode ser chamado de, Maria, Mãe de Deus. E o próprio Deus é quem fala que ela é a mãe dele, olha só. Em Lucas também, tá? Leia esse capítulo de Lucas que é interessantíssimo, pessoal. Lucas 41, 1:41. Ora,
aqui Santa Isabel, né? Quando Maria vai visitar Santa Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O que Isabel vai falar a partir disso aqui, ó, é inspirado pelo Espírito Santo. Que os apóstolos escreveu inspirado do Espírito Santo. Por isso que não há erro na Sagrada Escritura. É a palavra de Deus, não existe erro na palavra de Deus. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ou seja, aqui quem vai inspirar o que ela vai falar aqui agora é o próprio Espírito Santo. E exclamou em voz alta. E exclamou em alta voz, né? Bendita és tu entre as mulheres. Tem tradução que fala entre todas as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre, ou seja, aquela criança do ventre de Maria é bendita. Aí ela segue, por inspiração do Espírito Santo. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor, a mãe de meu Senhor. Maria é mãe de quem é o Senhor? O Senhor é Deus. Para o povo judeu não existe outro Senhor a não ser Deus. Tem uma parte que vai falar: ouve Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus. Eu sou o Senhor, que te tirei da casa da servidão. Eu sou o Senhor. O Senhor, o tempo todo eles vão falar o Senhor. Quando fala o Senhor é referindo a Deus. E eu já vi protestante falando que esse Senhor aqui não é o Senhor referente a Deus. E é absurdo, porque aqui ela está falando Senhor referente à criança que está no ventre daquela mulher que está visitando ela, que é Maria. Então, o próprio Deus está falando que Maria é mãe de Deus. E isso aqui é explícito, né? Não tem como você negar isso. Em São Mateus 2, vai acontecer de novo. E aqui, e esses dois textos, vocês pegam esses dois textos e decora, guarda, escreve, anota em algum lugar e decora, porque aqui em São Lucas, o próprio Deus está falando que Maria é mãe dele. Então é inegável. Não que ele seja o criador, não que Maria seja a criadora de Deus, no caso de Deus na natureza de Deus. Ela é mãe de Deus, da pessoa, ela é mãe de uma pessoa, e essa pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus vai dizer o seguinte: depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino. Quem é esse menino? Nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, e sua mãe, e foge para o Egito. Isso aqui é aterrorizador para essas seitas protestantes que negam que Maria é mãe de Deus. Porque quando você nega que Maria é mãe de Deus, você diz que aquela criança que nasceu de Maria não é o Deus encarnado segunda pessoa da Santíssima Trindade. Você está negando isso. Você está dizendo que a criança que nasceu de Maria é uma outra coisa e não o Deus segunda pessoa da Santíssima Trindade. Olha só, vou ler de novo, que isso aqui é muito bom. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: o anjo do Senhor, aqui já não é uma pessoa, uma pessoa na terra falando, é um anjo vindo do céu, um anjo que está diante de Deus, que vê Deus cara a cara. José, cadê? Aqui, ó. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe. E sua mãe. Maria, mãe de Jesus. Jesus é Deus. Maria, mãe de Deus.
Desculpa. Evangelho de São João. E aí, o que diz aqui São João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebeu do seu Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. O Verbo tomou assumiu a natureza humana para redimir a natureza humana. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque esse vídeo já tá bem longo, pessoal. 22 minutos já. Mais uma vez São João vai falar, ó, caríssimo. Preste bem atenção nesse vídeo aqui, ó. Primeira carta de São João, 4:1. Caríssimo. Não deis fé a qualquer espírito. Ou seja, caríssimos, não acredite em qualquer espírito mundano que chega por aí. Por exemplo, o espírito me mandou revelar isso pra você. Você já viu essa seita? Tem muito isso, né? Eu vou profetizar, eu tenho isso. Não deem fé, não acredite em qualquer espírito. São João está alertando. Mas examinei se os espíritos são de Deus. Ou seja, tem que examinar para ver se essas coisas vêm de Deus. Não é você, por exemplo, você vê o espírito e aí de repente tá ali botando a mão sobre a cabeça das pessoas, tá falando porque nós temos espírito, não sei o quê. E inventando essas conversas, né? E a gente tem que examinar, analisar se isso vem de Deus. Porque muitos falsos profetas, São João continua, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. O tanto de seita que tem hoje, negando todas as verdades da fé, negando, por exemplo, esse dogma que é cristocêntrico, né? Negando esse dogma, negando que a Virgem Maria é mãe de Deus, falando que a Virgem Maria é apenas mãe de Jesus, ou seja, separando a pessoa de Jesus da divindade, separando as naturezas, né? Separando ali, juntando como se fosse duas pessoas. Tem uma pessoa divina e uma pessoa humana. Então não é uma única pessoa, é como se fosse duas. Nisso se conhece o Espírito de Deus. Ou seja, quando você percebe, você tem que analisar para ver se são ou não falsos profetas, para você conhecer, nisso se conhece o Espírito de Deus. Não, na verdade é o seguinte, pessoal. Virão um falso profeta e a gente tem que analisar. E aí ele vai começar a explicar. Nisso se conhece o Espírito de Deus. No que se conhece o Espírito de Deus? Vamos ver o que ele fala. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Ou seja, quando você nega que Jesus Cristo não se encarnou, que ele não tomou carne, que ele não nasceu de uma mulher, você diz, não, aquilo ali é Jesus, não é o Deus, não é a segunda pessoa da Trindade, separando, transformando em duas pessoas, você está sendo um anticristo. E Gálatas 4:4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher. Deus enviou seu Filho, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que estava na eternidade com Deus, foi enviado por próprio Deus e nasceu de mulher. Isso aqui é terrível para eles, que nasceu de uma mulher e nasceu submetida à lei. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu submetido à lei da época, né? A lei judaica, a fim de remir os que estavam sobre a lei. Ele veio para redimir aqueles que estavam sobre a lei, para que recebesse a sua adoção. Aqui em Lucas, o Lucas, quando Nosso Senhor aparece esse texto aqui porque é o seguinte, deixa eu explicar. Tem uma ala protestante que eles aceitam, falam que Maria foi mãe de Deus, só que Maria foi mãe de Deus só até quando Nosso Senhor Jesus Cristo
morre e ressuscita. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita, ela já não é mais mãe dele. É como se ele ressuscitasse, não sendo aquela pessoa que ele era, mas uma outra pessoa, que é outro erro. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita, que ele aparece para os apóstolos ficam meio assustados e acham que ele é um fantasma. E aí o Senhor Jesus Cristo diz, após a ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo agora ressuscitado com um corpo glorioso. Aí ele fala o seguinte, ó, e aqui também já refuta os testemunhos de Jeová que diz que nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou em corpo e alma, que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou em uma forma aparente, que era tipo como se fosse uma ilusão ali. Ele não ressuscitou em carne, ele ressuscitou apenas numa aparência, e ele meio que... como é que eu vou explicar isso? Como se fosse um holograma ali, que ele só materializava ali a imagem dele. E o que não é verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou de corpo e alma. Aí ele fala o seguinte, então. Vede, eles estavam achando que ele era um fantasma, né? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou em carne. Então esses hereges, quando eles negam isso, ele está negando que nosso Senhor Jesus Cristo encarnou e que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou em carne. Um espírito não tem carne, nem ossos. Como vedes que tenho, ele fala, olha só, nosso Senhor Jesus Cristo fala, eu tenho carne, eu tenho osso. Eu não sou um espírito igual vocês, não sou um fantasma igual vocês estão achando. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando, eles ainda, estando transportados de alegria, perguntou, tendes aqui alguma coisa para comer? Nosso Senhor Jesus Cristo ainda pergunta, tem alguma coisa para comer? O que quer dizer isso aqui? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou em carne e não é um espírito, como eles achavam que ele era. E quando ele pede alguma coisa para comer, não quer dizer que ele necessite, depois da ressurreição, que uma pessoa ressuscitada em glória precisa comer. Só que ele faz esse gesto de pedir comida para mostrar para eles, sou eu mesmo, eu sou em carne e eu como. Eu posso, não que ele tenha necessidade, mas ele pode optar por comer, se ele quiser. Não que aquilo seja necessário, mas ele faz isso não porque ele necessita daquilo, mas para mostrar para eles, sou eu mesmo. Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu espero que tenha esclarecido, que não tenha sido confuso. Eu sou péssimo para explicar essas coisas. E eu entendo, mas na hora de explicar eu me embaraço todo. E também eu quero dizer, se ficou alguma coisa ali que eu posso ter falado alguma besteira, que seja ignorado e que a gente se submete ao magistério da igreja. Por exemplo, se a gente chegar a falar, se eu chegar a falar uma coisa que não é de acordo com a doutrina da igreja, eu me submeto ao magistério da igreja. E diferente dos protestantes que vão abrir uma nova seita, né? Não vai acontecer não abrir uma seita, não. Tá, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se não ficar muito bom esse vídeo, depois eu vou tentar esclarecer melhor isso, porque ali envolve a questão da natureza humana, divina, até você pegar isso que em Cristo tem duas naturezas e ele é uma pessoa, uma única pessoa com duas naturezas. Primeiro dá uma mexida assim louca na sua cabeça, mas conforme o tempo vai passando você vai entendendo e aí o Deus te ilumina que você consegue entender certinho. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostar do vídeo e querer se inscrever aqui no canal, a gente tá sempre fazendo alguns vídeos aqui refutando e mostrando as heresias e ensinando um pouco também do que a gente sabe da doutrina católica. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.